Olá pessoal, estou gravando este vídeo para falar a respeito do meu livro que foi publicado esta semana pela Fonte Editorial. O título é Evangelho de Tomé, a outra face de Jesus. É uma obra importante que vem para contribuir para a literatura na área da ciência das religiões, enfocando o campo do cristianismo primitivo, ou seja, é o estudo a respeito do cristianismo nos primeiros séculos, especificamente final do primeiro século até o segundo século, depende muito da abordagem, mas vai girar em torno dos dois primeiros séculos do cristianismo. O Evangelho de Tomé é considerado um evangelho apócrifo, é um texto do cristianismo primitivo, que é um documento importante a respeito da identidade de Jesus e de seus ensinamentos. É um evangelho que não foi acolhido pelo cânone cristão, mas que desperta muita curiosidade científica e do público em geral, e tem uma contribuição ímpar no conhecimento de como eram as crenças, as ideias e como evoluiu a crença e principalmente a compreensão da identidade de Jesus como Cristo. O Evangelho de Tomé é um evangelho bem antigo. Ele é datado dentro de um espaço de tempo de 50 depois de Cristo até 140. Foi um processo de redação dentro desse espaço de tempo, talvez a sua camada final, os últimos alterações do texto, o texto definitivo provavelmente até meados do século II. São 114 ditos atribuídos a Jesus. É um material importante, um documento que tem uma importância que não pode ser negada, porque primeiro, tem um material muito próximo dos evangelhos canônicos. Há também temas que são distintos dos evangelhos canônicos, mas que, de modo geral, ele representa um estágio bem inicial da transmissão das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos. Conhecer o Evangelho de Tomé é voltar a essas origens e conhecer como é que os primeiros cristãos transmitiram para as próximas gerações o que Jesus falou, o que ensinou, e como é que eles compreendiam quem era Jesus, porque neste Evangelho não utiliza o termo qualificativo de Jesus como Messias, o Cristo. Ele é identificado como um mestre de sabedoria. Por isso o livro vem para despertar esse interesse do público em geral sobre a literatura do cristianismo primitivo, porque o conhecimento está muito limitado ao Novo Testamento, mas existe uma literatura muito ampla além do Novo Testamento, que é testemunho de como os cristãos acreditavam, como viviam, como praticavam a sua fé, e serve referência hoje, tanto do ponto de vista acadêmico, mas também para ampliar o conhecimento das pessoas que se interessam pelo cristianismo, para aquelas pessoas que são da área da religião, de teologia, das ciências da religião, ou qualquer outra disciplina afim. Para o público em geral, é uma complementação, um aprofundamento interessante, porque ele serve como introdução à literatura do cristianismo primitivo. Então está aqui o livro, eu já estou divulgando nas redes sociais, quem puder adquirir é importante, vai levar uma contribuição muito importante para o seu conhecimento a respeito do cristianismo primitivo, da sua literatura, e conhecer esse evangelho, porque nós precisamos, e no Brasil tem ampliado bastante esse interesse, e inclusive algumas pesquisas, trabalhos de mestrado e doutorado sobre o cristianismo primitivo, enfocando os evangelhos apócrifos, os textos apócrifos do modo geral, porque durante um certo tempo foi esse rótulo de apócrifo acabou afastando as pessoas do interesse acadêmico, como se elas fossem menos importantes, mas eles são, do ponto de vista histórico, literário, eles são documentos que servem muito para entender como eram as crenças do cristianismo, como evoluiu o cristianismo nos primeiros séculos até chegar àquilo que nós compreendemos hoje, e entender também a diversidade do cristianismo primitivo. O texto está
dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo eu trato sobre os evangelhos de sentenças, que é o gênero específico do Evangelho de Tomé. Trabalho aqui algumas ferramentas fundamentais de teoria literária para poder preparar o campo para abordar e analisar o Evangelho de Tomé. No segundo, eu trabalho toda a literatura, uma compreensão geral de toda a literatura que foi circulou no cristianismo antigo sob a autoridade do apóstolo Tomé. E no último eu vou abordar aquilo que é o objetivo do livro: identificar no Evangelho de Tomé a identidade de Jesus, principalmente analisando cada um dos adjetivos que são atribuídos a Jesus neste texto. Então você vai ter uma leitura surpreendente, é um texto, uma novidade. Já existem publicações em português no Brasil a respeito do tema, mas esse enfoque aqui é uma novidade. Então eu convido você a adquirir o livro, a entrar em contato pelas redes sociais, vou deixar os contatos aqui. E o livro está sendo distribuído pela Fonte Editorial. Muito obrigado e até uma próxima.